E este é o primeiro vídeo da série de 7 vídeos onde vamos trazer orientações valiosíssimas para que você, empreendedor, possa contratar, treinar e gerir a sua equipe de vendas para que ela sempre venda mais do que a meta. Vamos conosco então no primeiro vídeo? Como aqui na Star Growth nós gostamos muito do processo mão na massa, aquele prático, é o hands-on, vamos na prática com vocês debater cada um dos tópicos de como nós já experimentamos, já fizemos na prática em várias startups e já selecionamos equipe de vendas para que ela seja cada vez mais rentável, traga cada vez mais vendas para você. Vamos para o item 1. E aqui eu tenho o item 1, valores. Como que eu faço numa entrevista para identificar os valores desse vendedor? Então, pessoal, quando você vai fazer uma entrevista com um vendedor, você precisa fazer algumas perguntas indiretas para ele, para que você receba a resposta e avalie se aquela resposta está condizente com o valor da sua empresa. Então, por exemplo, para identificar valores, você pode fazer uma pergunta como que o vendedor ele lida com situações difíceis ou com um cliente difícil. Cite para ele algumas situações que acontecem no seu dia a dia, práticas, em que o cliente não é um cliente favorável à compra. E como que o vendedor ele se posiciona? Como que ele ajuda o cliente a tomar aquela decisão? Esse é um ponto bem importante para descobrir valores desse vendedor, porque você vai conseguir entender como que ele se posiciona e qual que é o valor que ele entende ser o melhor, a forma melhor de lidar com o seu cliente. Outro tópico bem importante que nós colocamos e a gente sempre avalia, e isso aqui é primordial, eu diria, que é o item 2, é o ICP. Por que o ICP é tão importante? Bom, eu te diria o seguinte, todos os perfis que você avalia, naturalmente você até já faz isso. Talvez até você não faça isso com um nível de detalhe que possa fazer depois dessas dicas que daremos aqui no vídeo. Mas você já até faz isso. Por que você não procura alguém que tenha experiência no setor que você trabalha? Por exemplo, se a sua startup ela vende para RH, você vai contratar alguém que já teve experiência em RH. Mas por que você faz isso? Porque ICP, o cliente, o perfil do cliente é muito importante, é muito relevante. Esse vendedor, ele vai vender para esse perfil. Então, ele precisa conhecer o perfil desse cliente, ele precisa saber como vender para esse cliente. Se ele não tem conteúdo, experiência e bagagem para trocar com esse cliente, o cliente acaba não confiando. E todos nós sabemos que vendas é confiança. O cliente só compra de quem ele confia, ou ele conhece, ou ele se relaciona de forma boa. Ele tem um bom relacionamento, ele gosta, tem um prazer em comprar e adquirir daquela empresa. Então, isso é muito relevante. Pense nisso na hora que for fazer a seleção do seu novo vendedor. Habilidades. Claro, obviamente que todo vendedor precisa ter habilidades importantes, como negociação, comunicação, ele tem que ter iniciativa, ele precisa ser competitivo, ele tem que gostar daquela dinâmica de competir, de buscar sempre mais, estar sempre motivado, é preciso ter autoconfiança, ele precisa trabalhar em equipe, sem dúvida alguma. Porque como que ele vai vender algo se ele não consegue trabalhar de forma conjunta? Vendas é você criar uma relação, é você fazer esse rapport com o seu cliente interpretar e você devolver para ele um conteúdo importante, você devolver para ele uma experiência, você ajudar o seu cliente a tomar a decisão e ajudar o seu cliente a ter, inclusive, depois o resultado do produto que você está entregando para ele. Isso também é empatia, então como se colocar no lugar do outro e querer ajudar sempre. Ajudar a resolver aquele problema. Você tem que gostar daquele problema para ajudá-lo a solucionar aquele problema e deixar o cliente cada vez mais feliz e cada vez mais engajado com a sua empresa. Muito importante. Então, habilidades são importantes, que você cheque essas habilidades. E aí nós vamos para uma forma dinâmica
dinâmica, avaliações, práticas. Vocês podem ter aqui inúmeros nomes para esse momento, né, da seleção. E aqui eu tenho uma história para contar para vocês bem interessante. Eu me apaixonei por um vendedor quando eu fui fazer a contratação dele. E esse vendedor era um vendedor que, sabe aquele vendedor que comunica bem, que se posiciona super bem, é muito motivado, ele era alegre, contente, ele motivava as pessoas ao redor quando ele chegava. Então eu gostei muito do perfil e me apaixonei pelo perfil. E é algo que eu digo para vocês não fazerem, não se apaixonem pelo perfil. Avalie todas as etapas do processo seletivo antes de contratar, mas não se apaixone pelo candidato. Porque ao final, eu fiz uma prática, eu fiz uma dinâmica com ele. Para ter certeza de que aquele era o vendedor ideal a contratar, eu fiz uma dinâmica com ele em equipe, porque para nós e para aquela startup que estávamos acelerando, era muito importante trabalhar em equipe. O momento da startup, inclusive, exigia que a gente tivesse um trabalho em equipe de encontrar soluções melhores, trazer sugestões melhores de como evoluir até o modelo de vendas do momento da startup. E então eu fiz uma dinâmica de equipe. Trouxe ele, coloquei em equipes de 3 pessoas e eles fizeram uma dinâmica onde eles precisavam, automaticamente alguém precisa liderar naquela equipe. Então eu fiz essa dinâmica e ao final eu fui, assim, de forma impactada, de forma ruim, porque essa pessoa que eu iria com certeza contratar foi uma pessoa que se deu super mal. Ele foi ríspido, ele não ajudou os outros, ele não foi o líder. Eu imaginava que ele iria se posicionar como líder naturalmente dentro daquela equipe, ele não foi. Pelo contrário, ele foi engolido pela equipe e ele ficou muito estressado. Quando ele percebeu que a equipe deixou ele de lado porque ele não colaborava, ele simplesmente perdeu, né, o sentido, a estrutura, a autoconfiança dele e ele se tornou agressivo, o que é muito pior. Então vejam como é importante você fazer uma dinâmica prática para você avaliar pelo menos os 3 principais valores que você elencou quando a gente falou do item número 1, que são os valores da sua empresa. Essa é a principal dica de todo o processo de seleção. Obviamente, todas as etapas são muito importantes e você deve considerar e levar muito a sério, porque a seleção é um processo muito sério, normalmente é praticado pelo RH da empresa, mas você, empreendedor, precisa participar ativamente dentro do processo de seleção, pelo menos no início de toda a sua startup, porque justamente você criar um modelo e uma estrutura baseada nesses tópicos que falamos aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas e vamos nos encontrar no próximo vídeo falando sobre mais orientações de como você selecionar, treinar e desenvolver e gerir equipes de vendas de alta performance. Um abraço e até o próximo!